Fala pessoal, aqui quem está falando é o professor Graziano. Hoje a gente vai tratar de um tema bastante interessante, né? Que é Reforma Protestante. Tá aí os principais personagens aí da Reforma Protestante. Aí a gente vai dar uma olhada agora, pessoal, nos antecedentes, né? Que é exatamente o que proporcionou a possibilidade dessa mudança dentro das questões religiosas, mas também da mudança do pensamento ocidental, né? E é bastante forte o que foi a Reforma Protestante, tá? Cabe lembrar que nós estamos falando aí do século XVI, ou seja, nós já estamos falando no momento que inicia-se ali as grandes navegações, a ideia do renascimento está muito forte, né, com as questões do humanismo, do antropocentrismo, né, nós estamos falando também de um acúmulo primitivo do capital, ou seja, começa a surgir, né, os burgueses, né, vão dividir o espaço ali com a nobreza, que é aquela ideia mais da Idade Média, mas nós já estamos falando aí também dos bancos, das pessoas que têm um acúmulo de moedas, de dinheiro maior, né? Nós estamos falando também da popularização da imprensa, né, que vai aparecer com a prensa de Gutenberg, a possibilidade de uma maior difusão do conhecimento, enfim, todos esses acontecimentos antecedem o que nós chamamos de Reforma Protestante, tá? Cabe também lembrar aí os teóricos, né, os filósofos que influenciaram os reformadores, né, esses personagens que tiveram uma forte atuação dentro desse contexto contra a Igreja Católica, né? Nós estamos falando de Tomás de Aquino, que vai trazer a discussão de predestinação, a ideia de que os homens nascem com um destino traçado pela vontade de Deus, né? E estamos falando também de Agostinho de Hipona, que vai trazer a perspectiva, a ideia de que só a fé salva. Essas ideias irão influenciar os reformadores, né? A gente vai falar mais na frente. Ora, mas por que aconteceu essa reforma ou essa proposta de reforma dentro do seio ali, né? Dentro dos membros, né, da Igreja Católica? Primeiramente, nós temos que ver os motivos que levaram a isso, né? Nós estamos no século XVI, né? Mais especificamente, nós estamos falando ali de 1517, e aí nós estamos falando de uma igreja que não era mais a mesma igreja do século V, né? Nós estamos falando de uma igreja que, nesse momento, era acusada de vários atos de corrupção, uma série de ideias que já não estavam ali coerentes, né, com a tradicional igreja cristã, enfim, né, alguns motivos vão trazer essa discussão de uma possível mudança, né, de uma crítica contra a Igreja Católica. Uma delas, nós estamos vendo aqui, né, essa família aqui, justamente vai trazer a ideia de uma quebra do celibato, né, ou seja, nós estamos falando de um conceito que lá atrás era chamado de nicolaísmo. O que era o nicolaísmo? O nicolaísmo era justamente a possibilidade de um clérigo ter família, né? Isso era bastante criticado pela Igreja Católica, mas existiam ali um movimento dentro da própria igreja que via isso com bons olhos, né? Então, quer dizer, uma das discordâncias da Igreja Católica e posteriormente dos reformadores, que vão, né, dos protestantes, vai ser exatamente a ideia de, olha, o padre pode ou não, o clérigo pode ou não casar, pode ou não ter família, né? Para os protestantes, predominantemente, isso vai ser possível. Né? Agora, para a Igreja Católica, o celibato continua sendo aí uma das plataformas, né? Uma das estruturas dentro da Igreja Católica. Né? Uma outra questão era a indulgência. A indulgência nada mais é do que a venda do perdão. Então, nesse momento, essa Igreja Católica, ela vendia o perdão, né? Ou seja,
era muito difícil que alguém nessa época, influenciado ainda pelo poder da Igreja Católica, não fosse acusado de algum pecado. Nesse sentido, a Igreja dizia: olha, se você quer salvar, se você quer se livrar desses pecados, você paga, e aí o padre, o bispo, ele tem esse poder de perdoar em nome de Deus, enfim. E aí existe um comércio em torno das indulgências, tá? O outro também, que visava aí um acúmulo de dinheiro, a Igreja Católica também fazia isso, era o que nós chamamos de simonia, tá? O que era essa simonia? Era a venda de artefatos religiosos e também a negociação de cargos dentro da hierarquia da igreja, né? Ou seja, olha, quer crescer na igreja, quer ficar melhor, quer ter um cargo melhor, vai lá e paga. A Igreja Católica tinha essa premissa, tá? E aí, cara, isso era bastante criticado, né? Porque assim, olha, como é que começa aí a vender a, dentro da igreja a possibilidade do cara crescer dentro da igreja pagando, né? Então você tem que ver que também tinha uma disputa ali entre a nobreza e a burguesia. A nobreza ficava preocupada com isso, porra, quer dizer que agora quem vai chegar ao poder são os burgueses vão poder comprar, né, esses cargos, enfim, existia uma preocupação, né? Então tudo isso, assim, fervilhão vai fazer com que surjam aí algumas propostas de reforma. Primeiro cara que é considerado como precursor da reforma é o John Wycliffe. Esse cara vai aparecer ali, ele era professor em Oxford, enfim, ele vai fazer ali suas críticas, mas vai ser um dos primeiros a falar, por exemplo, sobre a ideia de que só a fé salva, a necessidade, por exemplo, da Bíblia ser mais popularizada, né? Tudo isso vai aparecer com o John Wycliffe, né? Esse cara não vai chegar a ser um dos protagonistas, né, desse grande rompimento com a Igreja Católica, mas ele vai ser considerado aí o precursor, porque ele ensaia algumas ideias que depois vão aparecer nos outros personagens ali da Reforma protestante, tá? Reforma luterana, ela é de 1517, né? Tá em jogo aqui, né? O dinheiro, a Igreja Católica sempre querendo muita grana, né? Quebrando ali alguns protocolos com relação ao que existia enquanto a fé cristã. A gente está falando ali da influência do Renascimento com o individualismo, com o humanismo, e a gente está falando de uma disputa entre o rei e a nobreza da época. Tá? Nobreza da época aqui, quando a gente está falando de reforma luterana, a gente está falando de um espaço que é o Império Sacro Germânico, velho. Então, o que era o Império Sacro Germânico? Era uma junção de vários reinos, cada reino desse tinha um príncipe, mas você tinha uma figura maior, que era justamente a figura do imperador, que nessa época era Carlos V, tá? O que vai acontecer, cara? Quem era, na época, o Papa, era esse senhor aqui, o Papa Leão X. E quem era o, o imperador? Era Carlos V, tá? Beleza. O que vai acontecer, cara? Existia aqui um descontentamento por parte da nobreza com a Igreja Católica, tá? A Igreja Católica tinha uma grande influência política, né? Na época, o Leão X vai enviar um cara chamado Tesel, né? Esse cara, ele tinha ali como um dos objetivos vender essas indulgências naquela região, ou seja, a ideia de que ele poderia, de alguma forma, perdoar os pecados ali daquela nobreza. Isso a gente está falando do Império Sacro Germânico, mais ou menos hoje, onde é a Alemanha, enfim. Essas ideias descontentam a nobreza, no sentido que, ora, como é que a Igreja Católica continua influenciando? A Igreja Católica tem muito poderio, Carlos V muito relacionado com o Papa Leão X, ou seja, a Igreja Católica com muitas terras dentro dessas regiões, enfim, tudo isso de alguma forma vai ali criando um ressentimento dessa nobreza, tem uma burguesia também que está começando ali, né? E aí o que nós temos olha, a gente precisa achar alguém que vai embasar as nossas ideias. E aí quem vai aparecer exatamente Lutero. Tá?
Lutero, que era um professor, que era um clérigo também, ministrava aulas na Universidade de Wittenberg, né? Que é exatamente na Catedral de Wittenberg que ele vai ali afixar as 95 teses. Existe uma discussão se ele afixou mesmo essas 95 teses. Existe uma outra versão que ele sentou primeiro com a nobreza ali, expôs o que seriam as 95 teses, né? Independente de como isso aconteceu, as 95 teses vão chegar uma hora nas mãos do Leão X, né? E aí, dentro das coisas ali que Lutero colocava nas 95 teses, está ali a ideia de que, por exemplo, como é que a igreja gastava muito dinheiro com coisas superficiais, a crítica à simonia, a crítica, por exemplo, à ideia da venda de indulgências, que era, acho que é mais difundido, assim, né? E aí, claro, isso vai incomodar o Papa Leão X, que vai falar, olha, Carlos, vai lá e dá um jeito no Martinho Lutero, não pode ficar falando essas coisas da Igreja Católica, né? E aí, como os principados, né, tudo isso aqui que a gente está vendo na tela aqui, né, eles tinham essa necessidade, né, de se apoderar ali do que era antes a área de influência da Igreja Católica, que era a área de influência da Igreja Católica, a necessidade também de dizerem, olha, nós não queremos mais a influência da Igreja Católica aqui, um certo ranço também com o que era colocado ali pelo próprio Carlos V. Então, esses reinos, eles vão dizer, olha, nós não concordamos mais com o que a Igreja Católica coloca e o Martinho Lutero está certo. Esse principado que vai se revoltar, se levantar contra a Igreja Católica e Carlos V, esse principado era chamado de protestantes ou reinos protestantes. É daí que vem a ideia de protestantes, né, de protestar contra o rei e contra a Igreja Católica. E aí depois o protestantismo, né, os protestantes ficaram sendo uma gama muito maior de pessoas e não só esses principados, mas no primeiro momento quem eram os protestantes eram esses principados aí contra Carlos V e contra a Igreja Católica. Nesse sentido, a gente tem aí a atuação do Martinho Lutero, vai consolidar as 95 teses, né? E aí o Martinho Lutero vai está muito próximo da burguesia, muito próximo da nobreza, e ele vai ser protegido, mesmo depois de ter criado aí essa cisão dentro da Igreja Católica, né? Acusar algo, ou fazer alguma acusação contra a Igreja Católica da época era pedir para morrer, né, cara? Você tinha a força da Igreja Católica era muito grande, enfim, e ela era muito dura também, na perspectiva de críticas, né? Então, Martinho Lutero só não vai morrer porque, literalmente, esse principado que queria romper com esse velho modelo e também essa burguesia que estava começando a crescer, banqueiros, enfim, tudo isso vai ajudar Martinho Lutero a sobreviver e também vai mudar, em grande parte, o pensamento dessa região com relação à religiosidade, à religião, né? Aí o Martinho Lutero, um outro movimento importante foi influenciado pelas ideias do Martinho Lutero, foi o movimento anabatista, né? Anabatista vem de rebatizar, né? Ou seja, esse movimento, formado principalmente por camponeses, mas no primeiro momento também você teve a participação da baixa nobreza, que depois foi expulsa por esses camponeses, eles vão radicalizar, vão se apropriar das ideias do Martinho Lutero, mas vão radicalizar, enfim. A radicalização era de tomar terras dos nobres, né? A ideia de que as pessoas só poderiam ser batizadas depois de maiores, né? Quando pequenos eles não reconheciam o batismo que era feito quando muito pequeno, né? Daí que vem rebatizar, daí que vem anabatistas, né? Era um movimento que começou a incomodar justamente porque era um movimento vindo de baixo, e aí, claro, a nobreza protestante da época tinha muita preocupação dos camponeses conseguirem aí dominar terras, ou seja, ganhar poder, né? Dentre os nobres, dentre as pessoas que pensavam aí que o movimento anabatista tinha que acabar, estava exatamente o Martinho Lutero. Tinha um pensamento progressista para os nobres, mas para os camponeses, Martinho Lutero, inclusive,
proferiu uma frase que dizia que a nobreza tinha que estrangular, né, os camponeses, porque esse cão, chamando aí os camponeses de cão, eles ameaçavam a existência da nobreza, né? E aí, é claro, a nobreza vai se juntar ali nessa região e fazer uma enorme pressão sobre os movimentos anabatistas, vão matar muitos deles, e aí o movimento anabatista vai diminuir, ficar aí só um núcleo pequeno, mais pacifista, que depois deu origem a algumas religiões, como a menonista, os Amishes, que são conhecidos por morarem em lugares afastados, serem aversos à tecnologia, enfim. Tá? Esse é um movimento anabatista que bebeu muito na fonte ali das perspectivas de Martin Lutero, rompem em certo momento com a perspectiva com alguns pontos colocados por Lutero e vão acabar sendo massacrados pela nobreza com o aval do Martim Lutero. Beleza? Outro cara é João Calvino, aparece ali na Suíça, né? E aí se localizem aí, né? A Suíça faz divisa com a Alemanha, com a França hoje, né? Os seus limites ali. João Calvino vai aparecer ali no ano de 1533. A ideia é que ele vai trazer uma discussão lá com Martinho Lutero. Martinho Lutero dizia, olha, só a fé salva, né? E aí João Calvino vai dizer, olha, esse negócio de só a fé salva tá meio esquisito, né? Na verdade, o que a gente tem que sacar é que Deus vê tudo, sabe de tudo e o caminho dos homens está traçado. É daí que a gente tem a ideia de predestinação. Né? A predestinação é absoluta, ou seja, Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. O homem é pecador desde a sua origem. Então Deus sabe tudo, Deus vê tudo, Deus sabe que hora que o homem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, tá? Então, essas ações dos homens na Terra, elas eram de certo modo ineficazes, porque na verdade, o destino do homem já estava traçado, Deus sabia disso, né? Então, restava ao homem o que? Conduzir a sua vida com determinada retidão aqui, com determinada disciplina, né? Essa disciplina, inclusive, João Calvino diz, olha, o trabalho enaltece o homem, é daí que vem essa ideia de enaltecimento do trabalho, né? O homem que trabalha, ele é aquele homem que é correto, é o bom cidadão, enfim, né? João Calvino vai dizer, olha, o trabalho enaltece. Então, o homem que trabalha e fica rico e consegue as coisas da terra, ele é abençoado por Deus. Né? E aí, isso vai criar uma abertura exatamente para os burgueses que estavam começando ali a se enriquecer, tinha muito dinheiro, né? E quebra aquela ideia da Igreja Católica de que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico adentrar os reinos dos céus, né? Então, o João Calvino é o cara que vai trazer isso. Inclusive, tem uma obra do sociólogo Max Weber, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em que Max Weber discute exatamente essa concepção calvinista, né? Dizendo, olha, como que o capitalismo ele precisava, né, romper com o cristianismo medieval, né, aquela concepção que a riqueza era algo ruim, que emprestar dinheiro, os juros, que era a usura, era algo ruim, né? Então tinha que aparecer uma nova religiosidade. João Calvino aparece nesse sentido, dizendo: olha, ter dinheiro é uma benção. Se é ter dinheiro é uma benção, ora, o acúmulo é permitido por Deus, né? Sucesso pessoal é permitido por Deus. E é João Calvino que vai aparecer com essa ideia, tá? O último, e não menos importante, é a religião anglicana. Esse sujeito aí é o Henrique VIII, né? A religião anglicana ela vai surgir ali em 1534, né? Henrique VIII tem uma história muito discutida, assim, né? O cara teve 6 mulheres, né? 6 casamentos, não teve nenhum herdeiro varão para assumir o seu trono posteriormente, mas nesse momento ele era casado com Catarina de Aragão, né, que era um dos reinos que compunham depois a região da Espanha ali que nós conhecemos, né? Ele era casado com Catarina de Aragão, mas aí a gente tem que também sacar que existe um pano de fundo econômico aí. Primeiro vou contar o pessoal, que ele era casado com Catarina de Aragão, estava de olho em outra mina, que era a Ana Bolena,
E aí o que ele vai fazer? Eu vou pedir para separar, né? Porque o que acontecia? A Catarina de Aragão tinha dado um filho para ele, né? Eles tinham uma filha, que era Maria, né? Que depois vai virar Maria I, conhecida como a Blood Mary, que é aquela mina que, ao contrário do pai, ela não era protestante, ela era próxima do catolicismo, matou vários protestantes, enfim, era essa mina, era filha do Henrique VIII com Catarina de Aragão. E aí ele vai chegar pro Papa, que na época era o Papa Clemente VII, vai dizer, olha, mano, eu quero separar, eu quero casar com outra mulher. Claro que nessa época isso não seria permitido. O Clemente vai dizer, olha, isso aí não rola, não dá para fazer isso. E aí o que ele vai fazer? Pô, então eu vou romper com a Igreja Católica. E ele rompe com a Igreja Católica, casa com a sua segunda mulher, que é a Ana Bolena. Mas existe um pano de fundo econômico, como eu tinha citado anteriormente, porque a Inglaterra, nesse momento, já tinha estabelecido ali os chamados cercamentos, né, que era pegar aquelas áreas comuns ao povo, aos camponeses, fechar essas áreas e entregar para propriedade individual, ou seja, a gente está falando da propriedade privada, né, ali na Inglaterra. Tinha também ali um começo de uma manufatura, né, de uma fabricação ligada à manufatura, enfim, existiam interesses econômicos. E a Igreja Católica tinha muitas terras na Inglaterra. Né? Então, como é que você vai, por exemplo, pegar e se apropriar dessas terras da Igreja Católica para que você possa separá-las e vendê-las, enfim? Né? Isso tudo era um interesse econômico, é exatamente o que Henrique VIII vai fazer, né? Depois que consegue casar com Ana Bolena, rompe com a Igreja Católica, ele toma as terras da Igreja Católica na Inglaterra, e aí essas terras também vão ser vendidas, né? No sentido de, então, tinha um aspecto pessoal para romper, mas tinha também essas questões econômicas de fundo com relação à Igreja Católica. Anglicanismo vem de inglês, né? É exatamente essa ideia, uma religião inglesa. O Henrique VIII, ele então vai ser chefe não só do Estado, né, do que nós chamamos ali ele não só vai ser rei, né, da Inglaterra, mas ele também vai ser o chefe máximo da igreja anglicana, né? E aí, pessoal, para a gente sacar algumas diferenças aí, tem a Contra-Reforma, vai ver mais na frente o que é Contra-Reforma, mas só para a gente dar uma adiantada, assim, a Contra-Reforma é a reação da Igreja Católica contra essa expansão protestante. Né? Então, como eu disse para vocês, a Renascimento, Reforma Protestante, grandes navegações, as grandes navegações vai conquistar outros territórios, né? Por exemplo, a América, e a Igreja Católica tinha um medo dessas novas terras, desse novo mundo, ser influenciado pelo protestantismo, tal como o protestantismo estava crescendo na Europa. E aí eles vão começar a mandar padres clérigos para essas regiões recém-descobertas, enfim. Né? E esse movimento, nós chamamos de Contra-Reforma, mas eu acho que dá para trabalhar mais na frente, dar uma aprofundada. Né? Só para a gente fechar aqui, pessoal, tá aqui um quadro comparativo com relação às três igrejas que eu falei, católica, luterana, calvinista e anglicana. Aqui a fonte de fé para essas igrejas, todas elas têm como fonte de fé a Bíblia. Né? Como se alcança a salvação? Eles têm discordâncias, a católica pela fé e pelas boas obras e ações. Os luteranos vão dizer boas obras e boas ações é coisa que a Igreja Católica inventou para que a galera dê grana, para que a galera apoie as ideias da Igreja Católica. A única forma de se salvar é a fé. Os calvinistas vão dizer, olha, tenha fé, mas Deus já sabe de tudo, Deus já sabe o destino dos homens, então nós estamos falando aqui de predestinação. E os anglicanos vão dizer, não, é pela fé mesmo. Tá? Os sacramentos, a Igreja Católica tem 7 sacramentos, batismo, crisma, eucaristia, matrimônio, penitência, ordem e extrema-unção. As outras religiões vão dizer, ó, tem muito desse trem aí, vão ficar só com 2, batismo e eucaristias, para luteranos, calvinistas e anglicanos. Tá? Em que consiste o rito religioso, né? Ou seja, como é que ele era ministrado, como é que ele era professorado. Para a Igreja Católica era a missa em latim, para os luteranos era a língua pátria, né? A língua vernácula. Para os calvinistas era a língua vernácula, e para os anglicanos a missa, os ritos em inglês, né? Os calvinistas, caras, eu acabei passando, João Calvino,
a ideia, por exemplo, dele que riqueza era algo positivo, enfim, isso vai se espalhar para a Europa, né? E aí, como eu disse para vocês, ele vai pregoar também uma retidão, uma ideia de que, olha, o cara que trabalha, o cara que é certo nas coisas que faz, esse cara tende a prosperar, e prosperar é um sinal divino de que você está predestinado à salvação, né? Então, os membros da ideia do calvinismo, eles se vestiam, se portavam de uma maneira mais conservadora, enfim, né, nesse sentido, eles eram mais sérios, enfim. E aí eles ganharam por conta dessa seriedade, dessa retidão, do jeito que se colocavam. Na Inglaterra, eles ganharam os nomes de puritanos, né? Por isso que a gente, às vezes, quando o cara é muito certinho, enfim, nós acabamos dizendo, esse cara é muito puritano, enfim. Na Inglaterra, eles ganham o nome de puritanos. Na França, eles ganham um outro nome, que é Huguenots. E aí, na Escócia, eles são chamados de presbiterianos, tá? Quem era o chefe máximo na Igreja Católica é o Papa. Na Igreja Luterana e na Igreja Calvinista não tinha essa hierarquia, a figura do pastor. E aí, nos anglicanos, nós temos o rei como chefe da igreja e da coroa, né, do reino. E nós temos também o questionamento da autoridade do Papa, tá? Esse é um quadro aí comparativa, legal, para a gente guardar as principais características dessas igrejas. Tá tranquilo? Até aqui, sossegado. Pessoal, para essa aula é isso, tá? Continuem aí seguindo os roteiros, enfim, né, as atividades que estão lá no Classroom. Essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima. E aí, valeu, mano.